Joshua Reynald tinha 78 anos e estava hospitalizado quando ouviu seus filhos discutindo sobre sua herança pelas suas costas. Ele ficou chocado com o que ouviu. O que ele fez como resposta ensinou a todos no hospital uma lição valiosa. Por um grande período, Joshua não tinha esperança em relação à sua vida, mas ele sabia que não tinha como começar novamente, refazer o que havia feito de errado, ou pedir perdão às pessoas que havia machucado, quer fosse com intenção ou não. Então, ele escolheu viver uma vida cheia de momentos, independente dos erros do passado. Ele amou e foi amado, apesar de ter experienciado aborrecimentos. Também havia muita felicidade em sua vida. Como a maioria dos moradores em sua cidade, os pais de Joshua eram trabalhadores, faziam serviços pesados e manuais. Logo, ele não tinha uma vida luxuosa e teve que batalhar para conseguir o que queria na vida. Ele casou cedo, após conhecer Nora por coincidência. Ela era uma estudante simples, que cresceu em uma família intelectual em que seus pais eram professores e dedicaram toda a sua vida para passar o conhecimento à filha. Ele cuidava muito bem de sua esposa, que na maioria das vezes era um pouco relapsa e tendia a dar mais atenção à escrita, mas ela reconhecia seu cuidado e o chamou de seu anjo da guarda por décadas. Ninguém na família se surpreendeu quando a carreira de Nora decolou. Seus livros eram amados pelos leitores e estavam sendo publicados em um número cada vez maior. Logo, o casal se mudou de seu pequeno apartamento para uma casa de campo onde Nora teria a paz e silêncio que precisava para escrever. Nesse período, eles já tinham filhos, 2 lindos meninos chamados Dante e Sebastian, que cresceram brincando nos lindos campos verdes que cercavam a morada. Felizmente, após 50 anos de casamento feliz, Nora ficou doente. Ela faleceu pela manhã, durante o sono, de maneira tranquila e em paz, sem ter nenhuma noção do que aconteceria com seus filhos e marido. Quando Nora faleceu, Dante e Sebastian já tinham suas próprias famílias, com esposas e filhos. Após a morte de sua esposa, Joshua se encontrou sozinho. Ele não sabia o que fazer com sua vida ou com sua energia agora que havia perdido sua companheira de vida. Na idade de 78 anos, ele sabia que viver sozinho não seria fácil. Algumas semanas após a morte de Nora, ele sentiu uma estranha fraqueza na perna e deu entrada no hospital para realizar exames. Ele não tinha medo da morte, mas desejava morrer tranquilamente durante o sono, como foi o caso de sua esposa. Ele não queria morrer em um quarto estéril de hospital, cercado por enfermeiros. Dante e Sebastian foram visitar o pai e o encontraram animado. "Bom dia, pai. Como está se sentindo nesta manhã?" perguntou Sebastian quando entrou no quarto. O homem apenas sorriu, sabendo que não conseguiria descrever em palavras a felicidade de ver seus filhos. "Pai, por que não te levamos para casa? Não ficaria mais confortável lá?" Seu filho Dante perguntou. Naquele momento, o médico interveio e afirmou que Joshua precisava de cuidado constante e que alguém devia estar por perto no caso de alguma emergência. "Essa não é uma opção para meus filhos, doutor. Eles já estão crescidos, têm esposa e filhos para cuidar. Um velho fraco como eu só atrapalharia", brincou Joshua. Nesse momento, ele esperava que os filhos o contradissessem. Ele esperou ansioso por uma resposta, mas apenas um silêncio constrangedor encheu o ambiente. O médico deixou o quarto, esperando que sua saída diminuísse a tensão. Sebastian e Dante estavam desconfortáveis com as palavras do pai e afirmaram que tinham as próprias vidas, que virariam de cabeça para baixo se o idoso fosse morar com eles. Porém, eles se ofereceram para contratar uma enfermeira que viveria com ele, se ele aceitasse. Joshua concordou e ficou em silêncio por alguns segundos. Após um tempo, ele perguntou aos filhos se poderiam visitá-lo com mais frequência, pois sentia falta deles. Os dois concordaram e, após ficarem com o pai por mais alguns minutos, os dois foram embora.
Depois de ficar um tempo deitado, pensando no que havia acontecido, Joshua decidiu fazer uma caminhada do lado de fora para tomar um ar e desanuviar os pensamentos tristes. Ele foi até o corredor, surpreso por ver que o hospital estava mais quieto e deserto que o habitual. Foi quando ouviu um choro abafado de uma criança vindo de um dos quartos. Ele abriu a porta e viu uma mulher pálida deitada em sua cama, conectada a todos os tipos de aparelhos médicos. Uma pequena garota estava sentada ao seu lado, chorando incontrolavelmente enquanto segurava a mão da mulher doente. Era óbvio que a menina estava tentando segurar o choro, mas não conseguia. De forma calma, Joshua se aproximou e perguntou gentilmente qual era o problema. Apesar de parecer muito tímida, a garotinha respondeu prontamente através das lágrimas. Ela lhe contou que sua mãe estava morrendo e ela não sabia o que fazer. Joshua sentou ao seu lado, oferecendo palavras de conforto. Em uma tentativa de consolá-la, ele pediu que contasse a história do início. A garotinha se apresentou dizendo que seu nome era Ellen e que ela e sua mãe viviam sozinhas desde que ela se entendia por gente. Sua mãe, Kate, trabalhava como balconista para sustentar as duas. Para complementar a renda, ela começou também um trabalho de meio período, o que a deixava muito cansada todos os dias, e claramente ela não conseguia acompanhar essa rotina tão corrida. Ellen se sentia triste por sua pobre mãe e tentava ajudá-la de todas as maneiras. Ela ia muito bem na escola e, para ajudar em casa, ela aprendeu a cozinhar e limpar o chão. Mas um dia, um trágico acidente mudaria tudo para essa pequena e modesta família. Voltando tarde de um exaustivo dia de trabalho, Kate atravessou a rua sem perceber que um carro se aproximava. O veículo a acertou em cheio e a mulher foi levada às pressas para o hospital. Os médicos fizeram o possível para curá-la, mas ela acabou entrando em coma. Apesar de haver tratamentos para o caso, tanto os tratamentos experimentais quanto cirurgias mais invasivas e arriscadas, as opções estavam fora do alcance financeiro da família. A fila para uma cirurgia gratuita era muito longa, o que significava que Kate poderia ficar em coma durante meses ou anos enquanto esperava. A cada dia que ela passava no hospital desacordada, diminuía suas chances de uma recuperação. Ellen se sentia desamparada. Ela era apenas uma criança e não sabia como lidar com a condição da mãe. Ao mesmo tempo que administrava os passos burocráticos que a situação acarretava, Joshua a consolou da melhor forma que conseguiu e voltou para o seu quarto, pensando em como a vida podia ser injusta para algumas pessoas. Ele pensou em como Kate não fazia nada além de trabalhar para sustentar a filha, e como sua filha poderia crescer sem a mãe que batalhou tanto por ela. Não parecia certo. No outro dia, Joshua foi até a recepção do hospital para descobrir como estavam Ellen e Kate. E descobriu que a situação da mulher continuava a mesma. Em seu caminho de volta para o quarto, ele ouviu vozes vindo de dentro do cômodo, e quando se deu conta de quem eram as vozes e o que elas diziam, ele ficou em choque. Eram Dante e Sebastian, e eles discutiam rudemente como se odiassem um ao outro. Seu pai, que nunca tinha testemunhado nenhuma briga entre eles durante toda a vida, ficou muito surpreso. Ele parou na porta fora do quarto para ouvir o que estava acontecendo. Naquele momento, com muitos xingamentos e palavrões, ele ouviu Dante dizer: "O que te faz pensar que a casa no campo tem que ser deixada para você? Eu sou o filho mais velho." Sebastian respondeu rudemente com palavras que marcariam o coração de seu pai para sempre. "Você tem apenas 2 filhos, eu tenho 3. Você pode ficar com o antigo apartamento e metade do dinheiro dos livros da mamãe. Quando o velhote morrer, nós vamos ver com quem ele vai deixar tudo. Pelo estado dele, não vai demorar muito, e você pode ter certeza que se aquela casa não for para mim, eu vou te processar até o último centavo." Joshua se afastou da porta, sem poder suportar a raiva que estava emanando de seu quarto de hospital. Ele estava aterrorizado pelo fato de seus filhos estarem brigando pela herança de alguém que ainda estava vivo. Então ele começou a puxar pela sua memória como seus filhos se comportavam com ele e lembrou que eles não eram muito afetuosos e atenciosos. Ele começou a pensar se algum dia eles já se importaram com ele.
De fato, eles raramente o visitavam e, quando o faziam, sempre o coincidia com o pagamento da editora. Os livros de sua falecida esposa ainda eram muito famosos e queridos. Naquele momento, Joshua percebeu o quão cego havia sido seu amor paterno por todos esses anos. Ele finalmente decidiu abrir a porta e entrar no quarto. Dante ficou calado quase que imediatamente. A raiva e a tensão rapidamente desapareceram de seus rostos, e eles tentaram concluir a discussão com sorrisos falsos. Joshua ficou surpreso com a mudança drástica de humor entre os dois. Ele rapidamente pediu a Sebastian que chamasse o advogado da família para ir ao hospital, pois no dia seguinte ele finalmente escreveria seu testamento. Os irmãos ficaram confusos e tentaram convencer o pai que ele ainda tinha muitos anos pela frente, dizendo que ainda era muito cedo para pensar no testamento. Porém, Joshua interrompeu seus discursos vazios e pediu que o deixassem descansar. Ele aconselhou que voltassem acompanhados de seus advogados no dia seguinte. Os irmãos trocaram olhares, abraçaram o pai e saíram em silêncio, fechando a porta atrás deles. Deitado, Joshua balançou a cabeça desacreditado, imaginando a discussão que se seguiria fora do hospital. No dia seguinte, às 10 da manhã, o advogado entrou bruscamente no hospital, levando sua maleta pelos corredores, enquanto Dante e Sebastian esperavam impaciente pela decisão. Quando o advogado estava pronto para anotar os pedidos do testamento, Joshua sorriu e começou a citar seus desejos. Ele disse que deixaria $5.000 para cada um de seus filhos. Além disso, ele pediu que $150.000 fossem transferidos imediatamente para uma clínica particular que cuidaria do tratamento, cirurgia e reabilitação de uma paciente chamada Kate, que atualmente estava internada em um quarto no mesmo corredor que ele do hospital. Seus filhos não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Quando perguntado pelo advogado o que seria feito das propriedades, Joshua afirmou que a casa de campo e o apartamento seriam vendidos e os lucros seriam divididos entre seus netos. Ele gostaria que recebessem a quantia assim que chegassem à maioridade. Apesar das crianças mal visitarem-no desde que nasceram, ele sabia que eram apenas crianças e não tinham nenhuma culpa. No fundo, ele desejava que elas crescessem para se tornar melhores que seus pais. Joshua encerrou seu testamento dizendo que estava profundamente chateado com seus filhos e que nunca esperava aquela atitude deles. Por causa de sua ambição extrema, ele não tinha escolha a não ser tomar aquelas decisões. Eu espero que esse seja um choque de realidade que, apesar de desagradável, os acorde para a vida real. Ele disse. Sebastian e Dante protestaram com raiva, afirmando o quanto aquilo era injusto e que eles anulariam o testamento, dizendo que ele estava enlouquecendo. Joshua perguntou ao advogado se ele tinha o direito de vender as suas propriedades como queria. O advogado afirmou que era sim legal, e que se seus filhos acreditavam que eles estavam incapacitados de tomar decisões, o hospital poderia facilmente verificar sua sanidade com a ajuda de profissionais autorizados. Dante e Sebastian saíram do quarto com raiva, sem nem dizer adeus ao pai. Joshua apenas sorriu com tristeza para o advogado e disse: "Por favor, você tem que transferir o dinheiro para a clínica o quanto antes. Uma vida e uma mulher dependem disso." Ele então foi ao outro quarto para encontrar Ellen e Kate. A menina estava lendo um livro em voz alta para sua mãe, que ainda estava em um coma e parecia mais fraca a cada dia. Olá para as duas! Como estão hoje? Em alguns dias iremos para uma clínica, onde Kate vai receber o tratamento de que precisa. Eu não quero que se preocupe, meu advogado vai cuidar de tudo, disse Joshua à menina emocionada. Com olhos cheios de lágrimas, Ellen perguntou se aquilo era verdade. Ouvindo a confirmação, ela abraçou o idoso e em seguida sua mãe. Fazia muito tempo que Joshua não sabia o que era ter utilidade para alguém.
mas agora sua alma estava acalentada pelo pensamento de que, antes de morrer, ele conseguiria fazer algo bom e salvar uma família. Joshua se aproximou de Kate e Ellen e foi muito feliz pelos últimos 6 anos de sua vida. Seus filhos nunca o visitaram novamente ou ligaram para saber como estava. Apenas seus netos vieram lhe visitar em segredo. Ele deixou esse mundo exatamente como queria, tranquilamente durante o sono. Ellen e Kate lembrariam dele com amor e afeto até o resto de suas vidas. Poxa, que linda história! Se você gostou, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu espero você na próxima história. Até lá! Tchau!